Hoje, iremos conversar sobre os ensinamentos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, e julgo este ser um dos 3 livros essenciais de serem lidos para quem deseja ter uma vida mais próspera. A civilização babilônica foi uma das mais incríveis que já existiram, e é uma pena não existirem mais, pois quando o assunto é dinheiro, eles deram verdadeiras aulas. E são sobre estas aulas, que foram muito bem escritas por George S. Clason, que iremos discutir neste vídeo. Se você caiu de paraquedas, considere se inscrever no canal, pois aqui debateremos sobre ideias que nos levarão a outro nível. Quando pensamos em civilizações antigas, e ligando estas civilizações à palavra riqueza, é comum pensarmos que reis e rainhas são os mais prósperos. Em O Homem Mais Rico da Babilônia, o nosso herói chama-se Arcade, e foi uma pessoa que saiu do absoluto zero, aprendeu com seus erros e se tornou mais rico que o próprio rei. O livro começa com a história de Bansir, o fabricante de carruagens. Certa vez, Bansir, em mais um dia normal de trabalho, parou por alguns momentos para descansar. Naqueles tempos, as carruagens eram feitas totalmente de maneira artesanal, e ele estava exausto. Neste mesmo momento, passa um amigo de infância e vê que ele desfrutava de bons momentos de paz e tranquilidade à sombra de uma bela árvore. Seu amigo então conclui que Bansir descansava porque os negócios de construção de carruagens iam muito bem. Então ele chega a Bansir e lhe fala o que tem passado, e que apesar de ser muito bom em sua profissão, não conseguia ganhar dinheiro o suficiente para manter a sua família, e pede a Bansir um empréstimo de algumas moedas. É quando descobre que o fabricante de carruagens também não tem nada em seus bolsos. Os 2 amigos conversam por horas tentando encontrar a resposta do porquê estarem naquela situação, mesmo sendo profissionais muito qualificados. No meio da conversa, eles se lembram de Arcade, que nesta época já levava a fama de ser o homem mais rico da Babilônia. E se lembram que na infância Arcade fazia parte do círculo de amizade deles. E fizeram a seguinte pergunta: por que Arcade, que não teve melhores condições do que nós, é tão próspero e somos tão pobres? Então, tomam a decisão de ir ao encontro do amigo rico, para descobrir os caminhos para a prosperidade. Aqui tem um insight poderoso. Bansir e seu amigo estavam se vitimizando, contando os lamentos um para o outro de como a vida era injusta, de como eles eram sem sorte, de como as pessoas não os pagavam bem pelos seus extraordinários serviços prestados. E quando lembram de Arcade, a ficha para eles cai, e percebem que a responsabilidade para estarem naquela situação era inteiramente deles, pois havia provas mais do que suficientes de que uma pessoa assim como eles havia alcançado sucesso. Arcade, apesar de muito rico, fazia questão de ser acessível, e era uma pessoa considerada muito generosa. Os amigos vão ao seu encontro e explicam a situação e perguntam a Arcade qual foi o seu diferencial para atingir tamanha posição social. Arcade, de maneira muito simples, explica que foi atrás de conhecimento sobre finanças e prosperidade. Os 2 amigos, muito curiosos, pedem para que Arcade conte a história de sua busca pelo conhecimento. Arcade os contou que ele era um escriba de tábuas em argila. As pessoas levavam a ele o que escrever e ele simplesmente passava para as tábuas o que lhe era pedido para ser escrito. Certa vez, chegou até ele um homem de muitas posses, visto na Babilônia como um emprestador de dinheiro, chamado Algamish. O emprestador disse que tinha bastante urgência no que devia ser escrito, e pediu total dedicação para aquele trabalho. Arcade, sabendo que estava diante dele um homem que tinha muito conhecimento em como acumular riquezas,
fez a seguinte proposta: trabalharei incansavelmente até terminar o seu pedido, mas terminando no prazo que o Senhor estipular, quero que me pague com o conhecimento que adquiriu para ser quem é hoje. E Algamish topou a proposta, achando que por ser muita coisa a ser copiada, Arcade não terminaria no prazo. O escriba cumpre com o prometido, e Algamish então começa a desvendar os segredos da riqueza. Ele começa contando para Arcade que de tudo que ele ganhar, no mínimo 1/10 deve ser reservado para si, e que não faz sentido algum trabalhar, pagar a todos e não sobrar nada para si próprio. Então, o primeiro conselho é: pague-se primeiro antes de qualquer coisa. Algamish foi embora e pediu para que Arcade pusesse em prática este primeiro conselho. Depois de algum tempo, o emprestador voltou à loja do escriba, que lhe conta que pôs em prática seus conselhos e havia poupado os 10% de tudo que havia ganho. Algamish então lhe pergunta o que fez com este dinheiro poupado. Arcade, muito confiante, disse que havia emprestado a um oleiro para que ele comprasse joias numa cidade vizinha, e os lucros seriam repartidos entre eles, que ele entraria com o dinheiro e o oleiro com o trabalho. Neste momento, Algamish deu uma sonora risada e falou para Arcade que ele poderia esquecer o dinheiro emprestado, pois jamais o veria novamente, e explicou que nunca se deve emprestar dinheiro a um oleiro que entende de cerâmicas fazendo tijolos de construções para comprar joias. Afinal, o que um oleiro saberia sobre joias? E que para comprar joias, ele deveria procurar um ourives ou um joalheiro, que é quem realmente entende do assunto. E foi o que aconteceu. O oleiro foi enganado e comprou vidros no lugar de rubis e zafiras, que ele só descobriu quando foi posto à venda na Babilônia. E as pessoas que passavam por sua loja ficavam furiosas por pensarem que o oleiro queria lhe aplicar golpes. E o segundo conselho foi: procure as pessoas corretas para investir o seu dinheiro. E só invista naquilo que você conhece muito bem. Algamish foi embora com a promessa de voltar. Arcade, com um novo aprendizado, voltou à estaca zero e poupou novamente. Desta vez, investiu corretamente, lembrando do tropeço aprendido anteriormente. Algamish retorna à loja e quer saber sobre as notícias, e fica sabendo que vão muito bem. E pergunta para o escriba o que ele tinha feito com o dinheiro que retornou para ele do investimento bem-sucedido. Arcade responde que ele gastou tudo em festas. O emprestador então lhe adverte que estava tudo errado, que ele na verdade deveria ver aquele retorno do investimento como um funcionário, e que aquele funcionário lhe traria ainda mais dinheiro. E o conselho foi: faça o dinheiro trabalhar para você, investindo e reinvestindo até chegar ao ponto em que não precisará mais ter que trabalhar. Arcade, sempre muito atento ao que dizia o seu mentor, pôs cada conselho em prática e prosperou. Passaram-se alguns anos desde a última visita de Algamish. Ele retorna e vê que o escriba levou ao pé da letra todos os ensinamentos. O emprestador de dinheiro, já em idade muito avançada, lhe conta que seus filhos não aprenderam nada sobre como funciona o dinheiro, e não o fizeram porque não quiseram, e viviam esbanjando sem pensar no futuro. Então faz a seguinte proposta: estou em meus últimos dias de vida, e muito preocupado com o futuro de minha família depois que eu partir. Gostaria de deixar todos os meus negócios e recursos sob sua administração. E Arcade aceita a sua proposta. Algum tempo depois, Algamish vem a falecer e deixou como herança boa parte da sua fortuna para Arcade.
que vinha cumprindo muito bem seu papel e multiplicando os recursos que havia sido deixado em suas mãos. Você lembra que essa é a história da vida de Arcade e que estava sendo contada a Bansir e a outro amigo? Pois é, quando Arcade lhes contou esta parte, eles interromperam e disseram: "Ah, então foi pura sorte. Você ganhou uma herança e qualquer um ficaria rico deste jeito." Arcade, com toda a paciência, disse que a sorte só aparece para quem está preparado e que Algamish o chamou para trabalhar com ele porque ele tinha aprendido com o passar do tempo e estava pronto. Caso contrário, o emprestador de dinheiro jamais o teria convidado e a sorte não teria batido à sua porta. Aqui a ideia central é: se prepare e esteja pronto. O Homem Mais Rico da Babilônia nos traz conceitos básicos que são transmitidos há mais de 5.000 anos e que vêm sendo muito úteis para aqueles que querem investir melhor, empreender e ter uma vida mais confortável financeiramente. E é uma pena muitos não se atentarem. Conversamos nesta primeira parte do livro rapidamente sobre os conselhos do velho Algamish para Arcade, que o fizeram ser mais rico que o próprio rei. Se você quiser mergulhar nesta obra e entender melhor com a sua própria interpretação, deixarei um link para que você baixe o livro em PDF aqui na descrição. E na segunda parte, vamos falar sobre as soluções para a falta de dinheiro. Se gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Falaremos muito sobre este tema por aqui. Eu sou o Giovanni Soares, este é o Bora Resenhar e até a próxima.